gostaria de agradecer a todos pela participação na feijoada do Senhor Bom Jesus. Muito obrigado a quem se trabalharam, que divulgaram, que venderam. Nós tivemos, assim, eu acredito que foi um sucesso, né? Como diz o Jair, foi um sucesso. Nossa paróquia é chique, é 10. E muito obrigado a todos vocês, viu? Que Deus nos abençoe e nos recompense pelo trabalho, pela divulgação, pela compra da feijoada. Deus nos abençoe. E amanhã nós vamos começar então a formação catequética aqui na nossa comunidade. Então pega esse folhetinho que está aí junto com você, o folheto da missa. Se não está, depois lá no final tem, viu? Para todos. Sempre, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, agora nessa semana, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós vamos ter um tema que nós vamos trabalhar sobre o que está presente no Catecismo da Igreja Católica. Por que nós vamos fazer essa formação catequética? Para que nós possamos crescer no conhecimento da nossa igreja, crescer no conhecimento doutrinal. No primeiro dia, nós vamos falar sobre a história da salvação. O que compreende a história da salvação? A história da salvação é refletir sobre a criação do mundo. Existem aí vários pensamentos, né? Evolucionismo, criacionismo, darwinismo. E qual é o pensamento da igreja? Também vamos refletir sobre o pecado original. Deus cria tudo de forma boa. Deus criou isso e viu que era bom. Mas depois o pecado entrou no mundo. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui no Catecismo fala sobre o pecado original. A preparação para a chegada do Salvador. Depois a vinda do Salvador no mundo e a nossa salvação que é dada em Jesus Cristo. Isso compreende a história da salvação. No segundo dia, na terça-feira, nós vamos refletir sobre os santos. Jesus Cristo é o nosso único intercessor e mediador diante do Pai. Então, como que nós pedimos a intercessão de irmãos que já estavam aqui no meio de nós e que estão na glória celeste? Por que nós fazemos isso? Por que nós temos as imagens? Por que outras religiões não acreditam na intercessão dos santos e não acreditam nas imagens? Então é um momento para a gente refletir e perguntar também, levar as nossas dúvidas, tirar as nossas dúvidas. No terceiro dia nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, o nosso Deus, que é uno e trino. E aí nós vamos ver algumas heresias, alguns erros que algumas pessoas pensam ao explicar a Santíssima Trindade ou uma das três pessoas da Santíssima Trindade. No quarto dia nós vamos refletir sobre o pecado. O que é o pecado para nós? Pecado mortal? Pecado venial? Existe isso? Essa questão de pecado grande, pecado pequeno? O que nós pensamos? Qual é a doutrina da nossa igreja? Consequência do pecado. Nós sabemos que nós pecamos, pedimos perdão a Deus e ainda assim fica a consequência do pecado, que nós somos libertos pelas indulgências. E por isso nós vamos meditar um pouco também sobre a questão das indulgências na nossa igreja. E no quinto dia nós vamos meditar sobre o tema morte e ressurreição. O que significa a morte para nós cristãos e qual é o significado da ressurreição, ressurreição da carne. Qual é o corpo ressuscitado que São Paulo sempre diz para nós que nós vamos ter? Qual é a nossa visão? O que nós podemos aprender disso? Por isso, queridos irmãos, eu convido a todos para que vocês possam levar esse folheto para casa e você possa convidar outras pessoas para participar também. Inicia amanhã às 20 horas e eu convido a todos para participar. Que Deus nos abençoe e que a gente possa crescer no nosso conhecimento a respeito da doutrina da nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.